Vídeo especial sobre o plano que deu origem a tudo que existe, Atman. O cientista acertou uma vez intuitivamente quando chamou átomo de átomo. O que seria o átomo? O átomo em si é o ambiente onde acontecem as partículas. Então quer dizer que um plano como Atman, sendo um grande átomo, imagine assim, um universo totalmente atômico, chamado de mundo atômico, indivisível. Mas não quer dizer que não há partes. Esse próprio plano primal, origem de tudo, cosmogônico, ele tem também 7 níveis. E tudo começou nos 7 níveis dele. Por exemplo, se aqui no plano físico temos 7 possibilidades, ou seja, 7 elementos tendo 2 ocultos, tudo partiu de lá. É o plano da idealização, inicialização. Atman é visto pelo ser essência, o ser monádico, quando você está descortinado de todas as possibilidades de corpos, de formas, como um lugar totalmente branco. Branco como você visitar um país onde há grande abundância de neve. Mas é neve que você vai ver lá? Tão pouco, porque você não tem corpos para sentir frio ou calor. Mas filosoficamente é um plano frio, por quê? Porque ele é inicial. Tudo começa no inverno e termina num grande verão, onde tudo se liquefaz, ou tudo antes se incendeia, para virar de novo essência. Isso que o fogo participa. O fogo derrete inclusive a neve atmânica, Forrat. E Forrat vem do plano que nem descrição tem, que é zero astros, que é o absoluto que está por fora do universo. A gente só conhece e pode conhecer os universos internos. Nós estamos apenas percebendo o interior do útero, ainda não nascemos para o absoluto. Então o absoluto nem nos vê, ele vê uma coisa só. Então em Atman, não quer dizer que você vai ver nada. Se um átomo, da onde o cientista intuiu de Atman, o indivisível, tem partículas, então você vai ver partículas ideias em Atman. É diferente já de um plano mais quente, filosoficamente falando, entre aspas, que é o búdico, daí é o amor. Você começa a sentir. E sentir é emotion, e emotion é movimento primário. E depois ainda tem um plano que causa resultados entre a unificação e a divisão de algo a amar. Para você amar algo, teria que ter um espelhamento, um desdobramento, polaridade. Porque você não teria como amar a si mesmo quando você só tem a si mesmo. Mas o amar a si mesmo é dar importância para você lá fora quando você se despedaça. Você é uma parte de Atman. Então, importa muito o que o outro faz, pensa, sente. Porque é você lá fora, é a sua parte. Você pode aplaudir, premiar, como pode também condenar aquilo que você faz errado lá fora depois da experiência de que você já errou ou acertou. Aí você tem base, pode ser o irmão mais velho, um desses pedaços mais antigos, que pode vir favorecer realmente aquele que precisa, o doente. Veja, Atman funciona como você quando você está com muita energia acumulada. Perceba, a ciência ainda não sabe que ansiedade ela não é tratada com medicamentos. Eu vou dizer por quê. A ansiedade acontece na alma. Na verdade, no corpo etérico, mas também na alma. É excesso de energia. Coloquem bem, frisem e no futuro, percebo porque a minha mente já está no futuro, quando nada desses tratamentos existem mais. Já não existe ciência, religião, nada para explicar nada ou resolver nada, que estará tudo resolvido. É lá que eu vibro. Eu vibro no futuro.
Estou vendo com coisas que vocês talvez não vão entender agora no presente, porque ainda estão baseados no passado. Mas passado deixou de existir, o futuro ainda não existe, o que temos é um momento, um instante. Então, né, o trace, ou trace em inglês. Então, o que a gente tem é um momento, então nós temos que tentar entender alguma coisa no momento para evoluir, para chegar nesse Atman novamente, né, e chegar com informação. E o que eu estou fazendo aqui como missão de vida é dar informação, e convidando vocês a ir atrás da reportagem de vocês mesmos. Criar uma nova história em sua história. A verdadeira história, que é a de cada um. Quando juntarmos tudo, nós tornaremos Atman. Atman que é todas as informações da saída, onde ele já sabia, passar pela experiência de vida, Karma, Dharma e volta. Esse é o Dhammapada. Então vamos lá, gente. O que acontece quando você vai estudar cientificamente a neve? Como é a partícula da neve? Essa tessitura. É essa flor da vida. Então a neve, ela concretiza, ela materializa uma ideia atmânica. O verão materializa, veja, materializa uma ideia astral. O inverno materializa uma ideia atmânica. Veja o contraste. E o outono e a primavera? A primavera é o plano etérico. Ou seja, vernal é aquilo que entre o frio e o calor. Tanto que o corpo etérico é que esfria o corpo, quando não há mais corpo vivo. Depois vem o astral e o esquenta, o ferve, o queima, deixando só restos mortais, ossos, fósseis. E depois nós temos o outono, que é o plano mental, dentro dessa questão filosófica, simbólica. Por quê? Porque o outono, ele está querendo voltar para o fogo. Perdão, querendo voltar para o inverno. Então estão sempre uma coisa anunciando a outra. Uma é copartífice da outra, mas não é a outra. O outono tem um clima de outono, uma característica, uma peculiaridade de outono. Entre calor e frio. E também a primavera. Porém, a primavera, ela floresce. O outono recolhe. É o princípio disso. É a mesma coisa, por exemplo, né, de falar das temperaturas, temperamentos. Tem pessoa, por exemplo, que ela é muito enérgica, muito austera para falar as coisas das convicções dela. Por quê? Porque ela tem muito da energia fogo. Então, seria pedância, achismo, perceber essa pessoa ou rotulá-la como amarga ou agressiva. Porque você não conhece raios da criação. Essa pessoa pode ter vindo do raio atmânico, o raio da força. Ela pode estar vibrando ainda naquilo lá, sem ter características de outros níveis frequenciais da consciência, que são essas dimensões. Então, o Atman, você imagina, você está lá em partícula, você é uma partícula. Veja, a gente sempre diz que somos fagulhas de Deus. Como o homem é Deo inversus, human Deo inversus, ele se torna algo quente. Ele vem do frio e contraria tudo. Então, como ele é human Deo inversus, tudo que você pedir para Atman, que será qualificado por ele, se tiver intenção do não eu, o ego, ele vai te dar tudo ao contrário. Porque o universo é uno inverso. E o homem ainda é verso de Deus. Ele não é Deus e também não é animal, vegetal e pedra. Ele é um meio do caminho da coisa. Uma coisa que está sendo observada, testada, analisada. A verdadeira análise. Estamos vendo o comportamento humano, mas no nível holístico, universal. Isso está sendo registrado, está sendo policiado. Não é homem dentro do homem julgando outro homem.
Isso é muito pouco, a não ser que esse homem tenha superado a consciência humana. Aí ele vai enxergar os desajustes ou acertos. Então você imagina, você é uma partícula, então quer dizer, Atman é divisível em partícula, mas é tudo ele. Você, por exemplo, não tem apego ao dinheiro, já aconteceu comigo. Não ter apego ao dinheiro e o dinheiro vir, mas vem com um esforço digno. Eu não fico esperando sentado, apaixonado pela ideia de enriquecer, porque se você não percebe o que é a riqueza real, Atman entende ter errado. Ele vai entender o seguinte: ele não tem valores, então eu vou tirar dele aquilo que ele crê para poder me perceber. O que está atrapalhando como parede entre eu e ele, fazendo fronteira. Então todo mundo que persegue o dinheiro material, o valor material, ele perde uma hora ou outra. Tu vê para essas pessoas que não fazem esforços, ficam em consultórios, em templos, enganando as pessoas, falando de coisas que elas não superaram como ser humano, querendo definir o ser humano. O que que acontece? Um dia a lei vem e susta as suas bases econômicas, a sua segurança financeira, a sua estrutura social, inclusive a sua imagem. Por exemplo, quando você não se preocupa com a sua imagem, fala o que o coração pensa, expõe, aponta a verdade e aplaude o sucesso, pode ter certeza que você vai se tornar mestre sem querer. Cristo você se torna quando não quer ser. A profissão mais de alto nível do universo. Queira ser aprovado no RH do universo numa profissão dessa. Eu estou batalhando muito para chegar lá. Então, você chega em Atman, né? Não é que você chega, você descortinou todas as tranqueiras, inclusive as tranqueiras lá, causuísticas, né? Registro, não importa mais nada, está tudo para trás. Então por isso que você não deve resolver família, resolver problemas, não sei o quê, porque está lá para trás. Se você estivesse em Atman agora, você não saberia o que é problema. É irrelevante. E se você lembrar, é relevante. Poxa, eu sei que eu não sou aquilo lá. Se as pessoas compreendessem isso, nós vamos trabalhar para isso, para que elas sejam informadas disso, elas vão largar todas as bengalas e vão começar a andar fortemente para frente e para o alto. Paz reverencial a todos.